Olá, queridos, tudo bem? Apocalipse, capítulo 13, parte 2. Eu terminei a última aula dizendo de dois eventos importantíssimos que aconteceriam simultaneamente com o rompimento do tratado do anticristo com Israel. Em primeiro lugar, lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 7, a Bíblia diz que o anticristo assassinará as duas testemunhas, né? E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá e as matará. Então Deus preparou ali as duas testemunhas, porém essas duas testemunhas, Deus permite a Satanás que, entre aspas, tenha uma falsa vitória, né? E então, uma coisa que acontece, um grande evento que acontece é o assassinato e depois a ressurreição e o arrebatamento das duas testemunhas, né? Logo depois disso vai acontecer também um outro fato extraordinário, que vai parecer sensacional demais. Por quê? Deus ressuscita as duas testemunhas e toda a terra vê. Então, o que o anticristo faz? Ele vai parecer também que foi morto. A Bíblia diz que a cabeça dele, João diz, eu vi a sua cabeça como uma chaga mortal feita à espada. Como eu disse, foi mostrado para João coisas que ele entenderia, né? Creio eu que o que vai acontecer? O anticristo vai ser ferido na sua cabeça, provavelmente através de um atentado com balas, e ele vai ser levado ao hospital nas últimas. E isso vai causar uma grande comoção mundial. A gente precisa entender que nesse tempo a internet ainda vai estar mais veloz do que nos dias de hoje. Entretanto, esse atentado, ele é só uma farsa grotesca de Satanás. Por quê? Porque a chaga da cabeça dele vai ser curada, né? E toda a terra vai se maravilhar com isso. A gente precisa entender que Satanás não tem o poder de ressuscitar ninguém. A Bíblia diz lá em 2 Samuel, lá em 1 Samuel, no capítulo 2, que só Deus tem o poder de dar a vida e de tirar a vida, né? Então, Satanás, como um imitador, ele vai falsear a morte do anticristo e a sua ressurreição. E assim como a ressurreição de Jesus, há 2000 anos atrás, fez com que a igreja crescesse rapidamente, num tempo que não tinha nem as redes sociais, imagine o que vai acontecer quando o anticristo fizer esse sinal, né? Então, isso vai acontecer. O anticristo vai ser um profanador, né? Adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Então, nos tempos da grande tribulação, o anticristo, ele vai lançar uma única religião. Ele vai dizer que as únicas coisas que podem ser adoradas serão Satanás e ele, né? O que mais? Ok, então vai surgir o falso profeta. Já falei sobre a imagem animada que ele vai colocar, né? O castigo dele vai se levantar contra ele o próprio Senhor Jesus, e com um sopro põe fim à carreira do anticristo. Termina a carreira, mas ele vai ser lançado vivo no lago de fogo e também no lago de enxofre, aonde haverá choro e ranger de dentes, né? Então, a gente termina aqui o anticristo e agora a gente começa sobre o falso profeta. Primeira coisa que também, como o anticristo, nós não podemos falar assim, o anticristo, o nome dele, a identidade dele é o fulano de tal. A mesma coisa acontece com o falso profeta, que é a segunda besta, a besta que sobe da terra. Entretanto, esse líder, esse falso profeta, provavelmente ele será alguém que já pregou o evangelho de Cristo. Ele vai parar de pregar o evangelho de Cristo durante um tempo, e depois ele se levanta dizendo
que Deus está em todos os lugares. Então ele vai ser um homem que vai pregar o ecumenismo. Ele vai estar dizendo o seguinte: o budista que adora Buda está adorando a Deus e Deus recebe a adoração dele. O hindu que está adorando seus deuses, está adorando ao Deus único. Deus Pai se vê em todos os deuses. Ou seja, ele vai criar uma falsa religião, onde Deus estaria em todos os lugares e Deus receberia adoração de qualquer maneira. E a gente sabe que Deus só recebe a adoração daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, o falso profeta provavelmente vai ser um grande líder cristão que posteriormente vai começar a pregar heresias. Como é que vai ser o perfil desse homem? Apocalipse 13:11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Então, João descreve esse homem com 2 características. Uma, ele fala como um cordeiro, ou seja, ele é manso. Por outro lado, ele também fala como um dragão, ou seja, ele também tem uma autoridade, um autoritarismo, O anticristo é a besta que sobe do mar. Te expliquei que o mar ali tem a ver com uma grande multidão. Essa besta sobe da terra, que é uma metáfora para descrever a natureza em sua forma predatória, como cordeiro ele vai parecer manso e tranquilo, uma verdadeira imitação, um falso Cristo. Por outro lado também, ele vai enganar muitos. Jesus disse em Mateus, capítulo 7, versículo 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, como o dragão, o falso profeta também vai manipular e vai enganar as grandes massas. O falso profeta vai ser um homem que vai ter uma capacidade de oratória muito grande. E além dele ser um grande orador, ele também vai ser uma pessoa com uma competência política extraordinária. Vai ser um filantropo, alguém que parece que está fazendo bem para a sociedade. Os sentimentos dele vai ser um sentimento como se fosse um sentimento de um grande amor, Os seus argumentos, eles vão ser sutis, porém a sua oratória, ela vai ser hipnótica. Ele vai ter o poder de hipnotizar as multidões. O apelo dele vai ser um apelo que as pessoas não vão conseguir, ficarem insensíveis. Por quê? Porque aqueles homens que não são regenerados, aqueles que não aceitaram a Cristo, ele vai falar o que eles querem ouvir. Eu quero ter isso. Não, você pode. Eu quero ser feliz. Você deve ser feliz, Qual que é o propósito do falso profeta? Apocalipse 13:2. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então, esse falso profeta, a principal missão dele é fazer com que toda a terra adore o anticristo, a primeira besta. Isso é uma suposição, Uma suposição, isso é aquilo que a gente fala, que eu posso conjecturar com vocês. Eu acredito que quando o anticristo recebeu o atentado, receber a ferida na sua cabeça, acredito eu que esse falso profeta vai ser chamado e ele vai fazer uma oração, entre aspas, e através dessa oração, imediatamente o anticristo fica curado. Então, tanto o anticristo como o falso profeta vão cair na graça do povo, Assim como o Espírito Santo tem como objetivo principal glorificar o Filho, glorificar a Jesus Cristo, assim também o falso profeta tem como objetivo dar glória ao anticristo e também a Satanás.
né? O falso profeta será uma figura religiosa, entretanto a sua religião ela vai ser demoníaca. Seu objetivo todo é juntar todas as nações e todas as pessoas debaixo da influência do anticristo. Para quê? Para que isso diminua a influência do cristianismo. Entretanto, vai chegar um momento em que Satanás vai ter que fazer com que todos os cultos, né, sejam direcionados a ele. Ele vai ter o poder de fazer grandes sinais, queridos. Ele vai ter o poder de fazer sinais como Elias fez, sinais de chamar fogo no céu, né? Para quê? Para que ele também possa demonstrar, né, através desses sinais que o apóstolo Paulo diz que ele vai fazer, porém, através das mentiras de Satanás. Poder de falso profeta não vai vir dele, vai ser um poder dado pelo dragão. Já expliquei isso outras vezes, vou repetir. Deus não revoga os dons, então Satanás continua com os dons que ele tinha quando ele estava no céu, né? 5 vezes em Apocalipse, né, no capítulo 13, a gente vai ver o Apocalipse falando sobre o dragão dando poderes para o falso profeta e também para o anticristo, né? Vai enganar as pessoas com sinais. Então, essas afirmações deixam claro que tanto o poder do anticristo quanto o poder do falso profeta, eles se originam de uma única fonte, que é Satanás, o dragão, a antiga serpente, ou seja, toda a capacidade deles vem de Satanás. Jesus deixou isso muito claro em Mateus 24, que a gente chama de, né, o resumo dos últimos tempos. Mateus 24, 25 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito, né? Os 3 grandes sinais que o falso profeta vai fazer. Primeiro, vai fazer cair fogo do céu, imitando o que Elias fez. Segundo, vai fazer uma estátua do anticristo, que vai falar, que vai se mover como se tivesse vida. E isso vai levar a população à idolatria, né? E essa estátua, ela vai ser possuída por demônios que farão todas essas coisas, né? E logo depois, para que toda a terra adore ao anticristo, ele vai lançar o seu programa. E aí o programa, isso é uma das coisas que as pessoas mais conhecem, a famosa marca da besta, que é um chip, é um número, é um cadastro, que as pessoas vão ter ou na sua mão direita, ou na sua fronte direita, e somente através desse número social, as pessoas vão poder comprar e vender, adquirir coisas, receber atendimento médico, né? Olha só, Apocalipse 13, 16, 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número da besta. Aqui não fala que tipo de sinal vai ser esse. Entretanto, o que nós sabemos é que o falso profeta vai fazer com que toda a terra tenha que receber essa marca. Ninguém vai ficar isento. Quem falar assim, eu não quero, será perseguido e será morto. Algumas pessoas não vão receber, vão conseguir se esconder. Nós vamos ver quando a gente estiver falando no milênio, que no milênio ainda terão pessoas que ainda não passaram pela morte, que ainda passarão pela morte, né? Mas uma coisa é certa, todo mundo vai ser obrigado a ter essa marca.
qual que vai ser o castigo da besta? E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 19, 20. Então, o que vai acontecer? As pessoas que estiverem aqui na terra durante a grande tribulação, aparentemente, se elas tiverem a marca da besta, elas vão estar livres da perseguição. Mas é justamente o contrário. Aqueles que estiverem com a marca da besta, esses irão acompanhar a besta ao lago de fogo, quando depois do reino milenar vier o juízo de Deus, né? Apocalipse 16, 1 e 2 nos fornece os detalhes de uma chaga má e maligna, ou seja, as pessoas que não quiserem receber na sua mão o sinal, na sua testa o sinal, a besta vai ter o poder de também fazer esses sinais, de trazer sobre eles úlceras, como aconteceram com os egípcios lá no tempo do Êxodo, né? Satanás, mais uma vez, imitando aquilo que Deus faz, né? Entretanto, todos aqueles que recusarem receber a marca da besta, todos esses serão salvos. Olha só o que a palavra de Deus diz. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, aquilo que parece loucura, na realidade vai se mostrar sabedoria. A Bíblia diz que a cruz de Cristo parece loucura para os homens. Lá durante a grande tribulação, não receber a marca vai parecer loucura. Entretanto, vai ser a salvação. E aí, eu quero terminar isso com um versículo de Mateus, capítulo 10, versículo 28, que diz: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Assim nós terminamos o capítulo de número 13 de Apocalipse, onde nós falamos sobre a besta que sobe do mar, o anticristo, e também sobre a besta que sobe na terra, o falso profeta. Deus te abençoe e nos vemos no próximo episódio, em Apocalipse, capítulo de número 14.